Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar a nossa segunda aula do curso de NS3 e vamos só começar fazendo uma revisão. Vamos relembrar o que a gente viu na primeira aula. Na primeira aula, ela foi focada em nos familiarizar com o módulo, com o NS3, né? E alguns dos seus módulos. Então, a gente viu uma introdução do NS3, a gente aprendeu a instalar o NS3, lembrar que a gente instalou com o Git, né? A gente preferiu instalar com o Git o NS3. A gente viu alguns conceitos chaves, que são Node Container, Net Device, Channel, Applications e os Helpers, que vamos utilizar bastante quando a gente for criar os nossos cenários. E aí a gente estudou também um pouquinho da estrutura do NS3, a gente viu aqueles repositórios, então, os arquivos dele, né, como ele se estrutura, como os seus módulos estão organizados. A gente viu o login, que é uma forma de a gente monitorar a nossa simulação, aprendemos a fazer backup e executamos uma simulação no final da aula, que era aquela de um cenário Wi-Fi, né? E nessa aula, a gente vai falar de algumas aplicações específicas para a gente gerar dados na nossa rede. E vamos ver também algumas noções básicas do 5G, vamos ver o que é beamforming, component carry, bandwidth path. A gente vai se familiarizar, a gente vai focar mais no módulo New Radio do 5G Lema, que é o módulo que a gente vai utilizar para simular a rede 5G. Aí, a partir de agora, a gente vai focar no 5G nesse curso. A gente vai entender um pouquinho melhor como funciona a arquitetura desse módulo e, ao final, vamos ver alguns protocolos da camada GNB e UI. E, assim como na aula anterior, no final do curso, a gente vai executar um exemplo e vamos passar pelo código rapidinho, explicando o que o código faz, para todo mundo ficar familiarizado, para vocês poderem fazer suas modificações futuras. Tá, começando com as aplicações. Lembra lá da última aula que eu falei que a gente configura um nó, a gente instala os net devices, instala a pilha de protocolos, mas para gerar dados, a gente precisa de uma aplicação. E uma das aplicações muito utilizadas é essa Book Send Application, que ela envia o máximo de dados possíveis através de uma conexão TCP. Então, ele geralmente, quando a gente utiliza ela, em alguns exemplos que vocês vão ver, ela sempre utiliza na porta 9, alguns exemplos. Mas vocês podem trocar isso, tá? Não é algo fixo. E essa aplicação é muito útil para a gente forçar o nosso canal. Porque, como vocês estão lendo aí, né, a gente vai enviar o máximo de dados possível. Então, se a gente quer forçar o nosso canal ao limite, ela é uma boa aplicação para a gente utilizar. Uma segunda aplicação é o On-Off Application também, que alterna entre desligado e desligado, né, gerando um tráfego UDP. Lembra lá da diferença de TCP e UDP? Acho que a gente estuda em redes 1. Então, só para ter certeza que está todo mundo no mesmo nível. UDP é aquele envio de pacote sem fazer uma conexão. Ele não avisa que está te enviando, ele só envia. TCP, ele inicia uma conexão antes para fazer aquele envio seguro. Então, para não esquecer, você pode classificar as suas comunicações com seus amigos como TCP e UDP. Pensa lá, quais amigos são TCP e quais amigos são UDP. Você pode, tem gente que quando vai enviar uma mensagem para ti, simplesmente envia um PDF e espera que tu saiba de onde aquilo veio, do que se trata. Isso é uma comunicação UDP, certo? Ele não está iniciando uma conexão contigo. Mas aqueles TCP são aqueles que falam bom dia, eu estou te enviando um documento sobre tal coisa para você assinar até tal coisa. Então, isso é uma conexão TCP. Tentem relacionar isso.
Então, os dois utilizam esse protocolo diferente, né? Um utiliza o TCP e o UDP, e o PactSync, que está bem aqui embaixo, ele atua como um receptor em ambos os casos, está ouvindo as diferentes tipos de conexão. Então, essas são as formas, duas das formas de a gente gerar tráfego de rede e testar as nossas simulações. Tá, tem o Traffic Generator também, que é uma aplicação que permite criar padrões flexíveis. Esse daqui, ele é um pouco mais configurável do que os dois anteriores, mas eu coloquei os três aqui, porque muitos exemplos usam os três, então achei interessante colocar, para a gente saber que eles existem, mas com esse daqui a gente pode configurar o controle, a taxa de envio dos pacotes, o tamanho dos pacotes, se ele vai simular tráfego intermitente ou não, né? Então a gente pode simular um comportamento parecido com o on-off application e define o tempo de início e geração de tráfego também. Como ele é um application do NS3, a gente sempre tem que definir o tempo de início e o tempo de fim da nossa aplicação, quando ele vai iniciar e quando ele vai terminar. Tá? Então, esses dois aqui são geradores esses três, na verdade, são geradores de tráfego interessantes para a gente utilizar no nosso próximo cenário. Ok. Como a gente vai estar simulando rede 5G, a gente vai encontrar algumas nomenclaturas que, para quem não está muito familiarizado, vai acabar se perdendo. Então, vamos entender algumas noções básicas do 5G. Quando a gente fala, a gente tem aqui a UI, que é o nosso equipamento, nosso usuário, nosso telefone, pode ser tipo, um veículo, todos os equipamentos de usuário da nossa rede são os equipamentos, são UIs, ok? E aí a antena, a base station que você vai se conectar, você vai, obviamente, essa comunicação vai ser sem fio, então ela vai se conectar a uma base station. Geralmente a gente vai se referir por BS, ou no 5G a gente costuma referenciar a base station como Gnode B. Okay? No LTE é eNode B. No 5G a gente vai chamar de Gnode B, no nosso código vai ter Gnode B lá aparecendo e vocês já vão ligar que na verdade isso vai ser a nossa base station. E vai ter o core da nossa rede, que a gente vai se referir por CN nessa primeira aula. Como é mais para a gente se familiarizar com o módulo de 5G LAN, a gente vai focar na UI e na Base Station. Na próxima aula a gente vai simular parte do Core e que vai se conectar com a internet em geral. Então tenham esse diagrama em mente e esses nomes, né? UI, GNB, Base Station, Run, Core Network. Okay? Tá ok. O módulo 5G LAN, ele tem algumas formas interessantes de a gente propagar esse sinal. No 5G, com o advento de múltiplas antenas, a gente consegue fazer o beamform. O que é o beamform? É uma técnica que direciona sinais de rádio em feixes específicos, em vez de transmitir em todas as direções. Então, como a gente tem várias antenas, e isso é possível quando a gente tem várias anteninhas, a gente consegue direcionar feixe para uma direção específica, um usuário específico. Isso a gente chama de beamform. E aí uma antena pode ter mais de um beam, como está aparecendo nessa imagem aqui. Eu tenho uma UI, que é o meu usuário, 4 e 3, e aí eu estou com o meu BIM 3 aqui para o meu usuário 3 e o meu BIM 4 para o usuário 4. E aí eu posso ter diversos BIMs. Isso pode ser simulado também no NS3, usando o módulo 5G LAN. Aí aqui a gente tem uma imagem, e geralmente a gente vê essa imagem em 2 aí eu coloquei isso daqui para a gente ter uma noção de como é
envio de sinal, né? A gente tem, geralmente a gente acha que ele é um pouquinho mais certinho, mas não, ele é todo malucão, assim. Então, aqui a gente consegue ver os dois bins principais, né? Aqui tem alguns secundários. E esses formatos podem variar e a gente pode simular isso no MCP. Diversos bins diferentes, tá ok? Então, beamforming é a técnica que direciona sinais de rádio em um feixe específico. Tá? Alguns conceitos importantes também é component carry e bundle pair. O component carry ele refere-se a uma porção do espectro de frequência que pode ser agregada para aumentar uma largura de banda total. Tá? O que isso significa? A gente tem a nossa largura de banda definida por um componente que, como dá para ver aqui pela imagem, a gente tem a nossa frequência, né? O nosso canal de envio e recepção, e aqui a gente tem vários component carriers. Isso é chamado de agregação de portador. A gente pode combinar vários component carriers para atingir maiores velocidades. Então, um usuário, no NS3, a gente pode fazer o seguinte: pode fazer com que o usuário se conecte a apenas um componente carrier. Aí a gente levanta um segundo usuário se conectando com outro componente carrier. Aí a gente pode derrubar um deles e juntar esses componentes carriers para fornecer sinal apenas para aquele usuário. Essa é uma simulação interessante que a gente vê, gera alguns dados interessantes, a gente gerar uns gráficos bacanas de ver. Então, como a gente vai ter um espectro de frequência maior para aquele usuário, né, ele vai ter uma qualidade de sinal, um aumento de throughput bem significativo. A gente pode simular esse tipo de coisa no S3 também. Banda em pé permite que dispositivos operem uma parte específica da largura de banda total. Então, se eu tenho um componente carry definido, eu posso dividir ele em banda em pé. E aí, como está mostrando na imagem aqui embaixo. E aí esse bandwidth path pode ser ou aqui do lado, formando um segundo bandwidth path, ou ele pode até pegar uma parte desse aqui, tem como configurar esse tipo de coisa. E aí a gente pode fazer diversas configurações diferentes para esse bandwidth path, tá ok? Então, vamos começar a, a mexer de fato com o módulo 5G Lane. Então, como eu falei, ele foi desenvolvido para simular a rede 5G, de acordo com as especificações do 3GPP, release 15, se eu não me engano. O 3GPP tem vários releases. Se eu não me engano, ele está definido para... ele está definido para 15, exatamente. Definido para 15. E aí, ele faz simulações abaixo e acima de 5 GHz. E aqui a gente vê alguns pré-requisitos. Então, se você instalou numa máquina um ES3 na aula anterior, você instalou uma máquina S3, você baixou alguns pacotes. A gente só precisa baixar esses pacotes aqui, são necessários para rodar esse módulo. E aí, assim como a gente baixou o NS3, eu percebi que tá errado aqui, mas eu vou colocar o link correto, adicionando. Que esse aqui é o link do GitLab do NS3. Eu vou colocar o do 5GLAN, que também é do GitLab, e aí a gente faz algo parecido. A gente vai baixar via Git o NS3 na pasta contrib a gente vai baixar via Git o 5 de Lena, perdão, na pasta contrib do nosso NS3, que é a pasta dedicada para módulos externos, ok? E aí a gente vai ter algo parecido com isso aqui, né? Lembra lá que a gente viu o formato, a estrutura dos módulos, né? Tem sempre os helpers, os módulos e alguns exemplos que a gente vai executar. Okay? Eu vou editar esse slide com o link correto, e aí vocês vão poder baixar, já que o nosso repositório voltou a funcionar. Eu vou corrigir e vou enviar para vocês, e vocês baixam com o Git correto. Tá, a arquitetura de RAID. Ele simula essas VIs, nos BIs, até
com uma certa riqueza de detalhes. Então, na UI, a gente vai ter algumas partes do application, do app, né? Do application, a parte dos protocolos, TCP e UDP, e aí tudo isso vai estar em cima do protocolo IP. E aí, no New Radio, a gente também tem esse NR-UI Net Device. Lembra lá que os Net Devices são como se fossem as nossas placas de rede, né, dos computadores. Aí o New Radio, ele fornece esses Net Devices customizados, digamos assim, para a gente simular a rede 5G. E aí os Net Devices vão conectar no nosso canal, vai ser o nosso canal de transmissão, que no caso vai ser o canal sem fio, né, e vai conectar na Genode B, onde temos o New Genode B Net Device, aí PC Genode B App vai ser responsável pelo tráfego de dados. Tá. É só um minuto, pessoal, que me falaram que meu microfone tá. Só um minutinho. Tá ok, pessoal. Se meu áudio ficar muito ruim, vocês podem mandar no chat aí, tá? Então, vamos continuar. Então, a gente tem essa arquitetura do 5G LAN, de nível de 5G LAN. E aí, lembra lá, aqui a nossa UI, a gente tem o nosso canal que vai conectar com a nossa Genode B, vai conectar a nossa UI com a nossa Genode B. Tem partes do core da nossa rede e a parte remota, né, que seria a nossa internet em si. Nessa aula, a gente vai focar na Genode B e na UI. A gente vai simular essa parte aqui. E aí, na próxima, a gente simula algumas partes do core da nossa rede, até que na última aula, na quarta, a gente vai simular uma rede fim a fim. Então, vamos trabalhar com toda essa arquitetura aqui, até a última aula, tá ok? Tá, então aqui são algumas camadas específicas da Genode B e da UI. Então, é bom, vocês não precisam decorar exatamente o que cada uma faz, mas quando vocês estiverem executando código, se vocês forem debugar, é interessante saber cada uma, a função de cada uma, para entender melhor a simulação. E aí, quando dá algum tipo de problema, quando a sua simulação não sai do jeito que você quer, você já tem uma boa ideia do que pode estar acontecendo, de onde você procurar corrigir isso. Então, a primeira camada é o LTRLC. Nota, o NS3 ele tem um módulo LTE nele. Então, boa parte desses protocolos ainda são utilizados desse módulo, né? O New Radio, ele reutiliza algumas partes do LTE. É por isso que tem o LTE aqui na frente. E quando tem NR, é algo exclusivo do módulo New Radio. Esse é um padrão de nomenclatura que o NS3 segue bastante. Então, o primeiro é o RRC, que ele gerencia conexões de controle de recurso de rádio. Tem o PDCP, aqui, que faz compactação de cabeçalhos, garante entrega ordenada dos pacotes, etc. O RLC, o RLC AN, que controla retransmissões ou envio de pacotes sem confirmação. E aqui a gente tem a camada que gerencia o uso de diferentes partes do largura de banda, que são os bundled path, que eu expliquei anteriormente. E aqui temos o NR e o MAC, tem um E aqui, eu vou corrigir isso. Não, é sem esse E, é só MAC, como vocês estão vendo na imagem aqui. Controla o acesso ao meio.
e organiza agendamentos de transmissão, QoS, etc. E tem a camada PHY, né, a camada física, que executa a transmissão física dos dados com suporte à numerologia e multiplexação do 5G. E do outro lado, a gente tem camadas bem parecidas, só que dessa vez voltada para a GNB, ok? Então, tenham esse slide em mente, essa estrutura, mais uma vez, não é necessário decorar a função de cada uma. Com o tempo, quando vocês forem executando o código, debugando, vocês vão pegando isso de uma forma quase que natural. Tá. Então, vamos para o código. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu baixei o New Radio na pasta Control aqui. E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Deixa eu ver, tá dando pra... Deixa eu... Tá, acho que tá dando para ver. Então, a gente tem os helpers, que a gente vai utilizar bastante para a gente criar nossos cenários. E aqui a gente tem alguns cenários já feitos. Cenário modelo voltado para component carriers aqui e bandwidth Daniel. Então, se a gente quiser simular essa parte, aqui tem um código bem complexo, mostrando todas as possibilidades, quase todas as possibilidades que dá para fazer com o New Age. Mas o que a gente vai focar é nesse daqui, que é o 3GPP Channel Sampler Run. Que ele está simulando uma GNodeB e uma UI, tá ok? Vocês estão vendo aqui, eu estou com o meu Git, tá denunciando que eu fiz alterações aqui. Por que eu fiz isso? Eu peguei alguns comentários que já tem nele, e aí eu traduzi algumas coisas para português e adicionei outros comentários. Esse código aqui eu vou disponibilizar no nosso repositório, e aí vocês vão poder estudar ele parte por parte, tá ok? Eu acho que fica mais fácil assim, porque na versão original não tem tantos comentários, vocês podem ver que está cheio de comentário aqui. Então vamos ver linha por linha. Aqui em cima, lembra daquelas aplicações que geram tráfego de rede, tráfego de dados na nossa rede, que eu falei anteriormente, né? Esse exemplo aqui ele não está utilizando isso. Ele utiliza funções específicas para enviar e receber pacote, que são essas daqui de cima. E aí eu vou passar um deverzinho de casa, um desafiozinho interessante, para a gente ver quem consegue resolver até a próxima aula. Mas vamos na explicação do código, né? Aqui a gente está definindo... importante. Aqui em cima a gente tem as bibliotecas. Então aqui a gente tem várias bibliotecas voltadas para do New Radio aqui, né? O Helper, o New Radio Model, Points. Então, sempre, se vocês forem programar alguma coisa, perceberem que colocou uma estrutura lá e ela não está reconhecendo, procura ver aqui para ver se o seu header, se o seu arquivo de cabeçalho está configurado de forma correta, tá? Tem que estar lá. Então, vamos pular aqui para mim. Vou só tomar uma água rapidinho. Ok. Então, aqui a gente define alguns parâmetros, numerologia. Numerologia é algo que eu vou explicar melhor na próxima aula. Na próxima aula a gente vai focar bastante na parte de canal. E aí eu vou ter um tempinho para explicar melhor isso. Tamanho de pacote, é o tamanho de pacote que ele vai enviar. Frequência central, tá ok? Então aqui está usando de 28 GHz. A largura de banda, então a largura de banda vai ser de 400 MHz. Aqui a gente define o número de GNodeBs e o número de UIs, tá ok? E aqui ele habilita o link. Isso aqui é importante, isso aqui é recomendado vocês fazerem, porque
Se vocês... É fácil, como eu falei, a gente usa bastante Node Container, Nest Device Container, e é relativamente fácil vocês aumentarem a rede de vocês. Então, sempre que vocês forem criar o cenário customizado de vocês, definam essas variáveis aqui em cima, nomeadas bonitinho, para vocês utilizarem no código depois. Isso facilita bastante, porque, como eu falei anteriormente, né, os cenários do NS3 são bem grandes, assim, na questão de linhas, o número de linhas de código. Tá, algumas coisas importantes aqui, eu estou definindo aqui o cenário, basicamente é um grid, certo? Deixa eu ver o que é interessante falar aqui. Aqui eu estou define a distância horizontal entre as estações básicas. Então, como eu tenho uma de Node apenas, ela vai ficar isolada no nosso grid, no nosso cenário. Tá aqui. Aqui está a parte interessante. Aqui eu estou criando a banda operacional contendo o componente carry com uma parte de largura de banda, tá? Eu estou criando apenas um componente carry nesse primeiro exemplo, e aí vai ter um banda path também. Então, aqui a gente está definindo o componente carry do nosso canal, né? Aí, mais aqui para frente, a gente vai estar criando, a gente está utilizando alguns headers para criar a configuração do componente carry. Aqui é onde a gente está passando o que a gente definiu lá em cima, que é a nossa frequência central, né? Frequência central de banda, o bandwidth path e um número de componentes carries que tá bem aqui em cima, tá? A gente está definindo como um. E aqui a gente define o cenário, né? Quando a gente está definindo, a gente está configurando o nosso canal aqui, a gente tem que definir o tipo de cenário que ele vai utilizar. Seria isso. No caso, a gente está usando esse Switch Canyon Loss, aqui. Esse loss significa divisada direta. Ou seja, a gente não vai ter nada entre a minha UI e a minha GNodeB. Tá? Então, o pinform que a gente vai estar produzindo, nosso bin, que a nossa GNodeB vai estar produzindo, ela vai conseguir chegar sem problemas no nosso UI. Tá? Mas eu posso modificar isso daqui para ele simular um canal com visada indireta. E aí, essa parte aqui eu coloquei como default. Esse aqui é o default do exemplo dele, tá? E aí, a gente vai modificar isso daqui para deixar o cenário mais complexo nos próximos áudios. Essa aula, como eu falei, é mais para a gente se familiarizar com o modo 5 de Lena e algumas coisas que ele consegue fazer. Tá, aqui a gente está usando a configuração criada, e aí a gente estava, aqui em cima a gente estava definindo algumas configurações da banda operacional. Aí aqui, de fato, ele está criando a banda operacional e atribuindo esse band 1 aqui. Deixa eu procurar algumas configurações interessantes aqui, que a gente pode definir sombra. Acho que eu passei. Deixa eu só... Não, tá para cá para baixo. Tá aqui. É isso aqui mesmo. Tá. Aqui a gente define o período de atualização do modelo do canal. Então, pensa só. O seu celular que está conectado com uma GNodeB agora, ele está conversando por um canal de transmissão, correto? Canal de transmissão sem fio. Esse canal, ele está mudando o tempo todo. Ele não é fixo. Então, ele está mudando o tempo todo e o teu celular está tendo que calcular isso e se adaptar a essa mudança. No momento, nessa simulação, a gente está definindo que o nosso canal, ele não muda. Tá, ok? Isso é pouco realista, certo? Eu estou fazendo isso, obviamente, como esse é o nosso primeiro exemplo de 5G, eu estou definindo
essas configurações dessa forma. Aí nas próximas a gente vai poder definir o tempo que ele muda, e aí a gente vai poder ver uma simulação um pouquinho mais realista, que é como realmente acontece no canal do seu celular, que estamos vendo periodicamente. Outra coisa interessante aqui, esse atributo aqui, que vocês podem mudar no final da aula, eu estou definindo aqui que ele está desabilitando o meu sombreamento. Então, ele não vai ter perda de potência muito grande por algo estar entre meu receptor e meu transmissor. Tá? Então, aqui eu estou iniciando a minha banda operacional. Notem que boa parte do código é feito com esse NR Helper. Então, a gente sempre utiliza os helpers para criar o nosso cenário. Então, ele obtém as partes da largura de banda. Como eu falei, a gente só estou definindo um, né? Então, ele só tem uma parte da largura de banda, que no caso é a largura de banda total. Aqui eu estou definindo, fazendo o beamform, que eu falei para vocês, lembra lá, beamform, aquela técnica de gerar feixes de transmissão. Então, eu defini isso daqui lá em cima. Aqui eu estou configurando aí o beamform, estou criando, tem um objeto beamform, e aí eu estou definindo ele um helper aqui para trabalhar com ele depois. Aí aqui embaixo eu estou definindo de fato o beamform que vai ser produzido. Esse beamform ele é ideal, ou seja, ele vai saber exatamente onde minha UI está. Essa UI que eu estou simulando aqui, ela está no momento estática, ela não se mexe. Então é uma simulação mais simples. E aí a gente consegue modificar esse tipo de beamform, que ele vai ter que fazer alguns cálculos para tentar descobrir onde é que a UI está, e a gente ainda pode deixar a UI se mexendo. E aí a gente vai fazer isso futuramente. Aqui eu estou definindo o número de antenas. Lembra lá, o beamform ele é possível graças a várias antenas. Então, porque eu tenho muitas antenas, eu consigo direcionar o meu feixe. E aqui eu estou definindo um número de antenas na minha GNU-DB e na minha UI. Aí eu defino as linhas e as colunas. Tá? E defino o modelo de antena também. Esse aqui é um modelo isotrópico padrão de antena. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer na próxima aula explicando melhor como funciona esse modelo de antena. E aí, alguns modelos de beamform, tá ok? Como esse código vai estar disponível para vocês, e aí eu estou simulando 5G, certo? 5G é muita coisa para estudar, é um semestre inteiro estudando 5G. Então eu estou passando rápido por alguns conceitos. Eu expliquei alguns conceitos que eu acho que são mais fundamentais, mas aí ainda falta, tem muitos conceitos. Por exemplo, isso aqui é conceito de transmissão digital, é, é antena, né? E aí, o pessoal que não é de computação, de telecom, estuda mais isso, acho que tem uma ideia melhor, mas algumas pessoas podem ficar meio perdidas. Então, se você está meio perdido nesse quesito de antenas, beamform, canal, modelo de canal, você pode enviar uma mensagem para a gente, aí a gente pode explicar melhor na próxima aula e focar mais nesses conceitos, tá ok? Aqui eu estou instalando a pilha protocolo internet, e aqui em cima eu estou definindo meu canal, certo? Aí define os atributos para o meu GNU Net Device. Estou definindo numerologia, atualizando configuração do dispositivo GNU aqui. E aqui eu estou, aquele linha de código, aquelas linhas de código que eu falei para vocês que a gente utiliza bastante, que é instalando a pilha de protocolos, Internet Stack Helper, e esse outro aqui, que é IPv4 Interface Container, que ajuda a gente a trabalhar com os IPs.
Tá, isso aqui ele está fazendo o agendamento de envio de pacote. Lembra lá que a gente não está utilizando aquele application que eu falei para vocês anteriormente no início da aula. Aquelas aplicações de envio de dados, a gente não está utilizando nesse exemplo aqui, por enquanto. Aqui a gente anexa a UI ao GenoDB mais próximo, a gente está fazendo a conexão, e a gente faz essa conexão com o NewRadio Helper, e a gente passa a nossa GenoDB Net Device Container, e a nossa UI, Net Device Container, e a nossa GenoDB, para fazer isso conectar, ok? Aí aqui a gente está imprimindo algumas coisas, que vai ser basicamente o envio de dados, o link, e o envio de dados em downlink. Aí aqui eu estou definindo, habilita os parâmetros de rastreamento do NewRadio, e aqui a gente está definindo o tempo de parada da simulação. Nesse exemplo, ele simula tudo em 1 segundo, porque ele vai enviar um pacote apenas. Aqui a minha GenoDB e o meu eles vão trocar apenas o pacote. E aí aqui a gente executa a simulação e a gente destrói, como a gente viu na aula anterior, ok? Então, vamos lá. Executando, mais uma vez, né? A gente pode abrir o terminal, se vocês quiserem, e rodar aqueles comandos. Vocês podem rodar o... Pessoal, ponto barra ns... enquanto o Andrei está escrevendo, só coloca o nome de vocês no chat para a gente registrar a frequência de hoje, por favor. Tá ok, pessoal. Então, como eu falei para vocês, vocês podem executar ele dessa forma no terminal mesmo, né, usando barra ns3, configura enable exemplo, e aqui ele vai pegar o módulo 5G ele vai reconhecer, só ele está na pasta certinho, lembre de dar o git nessa pasta contrib aqui, que ele vai baixar tudo certinho, só que, como eu mostrei na última aula, a gente pode executar com o VS Code, né? Fica mais interessante. Basta vocês instalarem esse CMake Tools e aquele pacote para os temas mais. Esse daqui, ok? E aí vocês podem vir aqui em CMake que ele vai configurar, né? Que como eu falei, a gente está definindo aqui que a gente vai utilizar o compilador GCC versão 11. E aqui na estrutura do código do projeto, só mostrando de novo, né? Quando vocês configurarem isso, provavelmente os exemplos não vão estar ativados. Como é que eu ativo os exemplos? Eu vou aqui nesses 3 pontinhos, editar o cache CMake. O meu está em português, pode ser que você esteja em inglês, mas vai estar UI aqui, editar cache CMake. Aí aqui a gente pode pesquisar exemplos. Tá vendo? Está desativado os exemplos. Por que que está aparecendo aqui? Aqui, o que está aparecendo é aquela versão do código, só que eu coloquei na pasta scratch, ok? Que é aquela pasta que ele vai sempre identificar nossos scripts nela. Geralmente é o que a gente utiliza. Mas, se eu vir aqui, não tem muitos... Na verdade, não tem nenhum exemplo do NewRadio 5G Land. Aí eu posso marcar essa caixinha, então eu venho aqui, escrevo preciso por exemplo, aí esse NS3 exemplos eu marco, tá ok? E aperto em salvar. Olha, ele vai reconfigurar. Tá, aqui ele reconfigurou, aí aqui naquele sumário de reconfigurações do NS3, eu posso ver que os exemplos agora estão ativados, e ele também está reconhecendo o meu módulo, né? Essa lista de módulos que ele preparou para buildar, eu tenho o módulo NewRadio bem aqui. E vocês podem ver que nessa janelinha aqui apareceu diversos outros scripts, que são os exemplos que a gente estava olhando
agora há pouco, certo? São os exemplos do New Rage, o módulo New Rage 5 de Lambda. Então, para executar, aí a gente pode executar aquela versão, que é essa aqui, é a versão simples, né, de RAM. Ou eu vou executar a que eu coloquei na parte script, fica lá embaixo. Lembra lá, quando a gente coloca um script na parte script, ele fica com o nome script, underline, o nome do script. Cadê? Ah, tá aqui para baixo. Tá, então eu posso colocar, esse aqui é o exemplo que eu, na verdade é o mesmo exemplo, só que eu adicionei os comentários, para vocês entenderem melhor o código depois. Então eu posso apertar com o botão direito nela e compilar, depurar ou executar no terminal. Bora executar no terminal, a gente já saído. Tá. Ah, ele está recompilando. Eu acho que o meu. Mas eu acho que ele não vai recompilar tudo. Não, ele não vai recompilar tudo. É, isso aí, não compilou tudo. Eu tinha executado ele algumas vezes antes, tá? Então, como a gente está enviando apenas um pacote, ele fala que ele enviou os dados, ele dá um link. Aí aqui a gente tem algumas métricas de envio desses dados. Então, o número de bytes, os dados recebidos na camada RLC em 4 nanosegundos. E aí, com um atraso de 22, acho que é um 22,4 nanosegundos também. É bom a gente sempre colocar a unidade aqui, não coloquei aqui, mas na verdade o exemplo não tinha unidade, mas é bom a gente ter. A gente tem essas métricas porque a gente está enviando apenas um pacote, né, como eu falei para vocês. E aí, como desafio dever de casa, o que eu queria propor para vocês é o seguinte: vocês tirarem, ignorarem toda essa parte do que ele está definindo, que vai enviar apenas um, um pacote, e utilizarem uma daquelas aplicações que eu apresentei para vocês no início da aula, tá ok? Que são uma dessas aqui, ok? A Book Send Application, On-Off ou Traffic Generator. Eu vou adicionar alguns scripts utilizando, cada script vai utilizar um desses diferentes. E aí, o desafio para vocês é modificar esse código aqui, esse exemplo simples da RAM, e adicionar uma daquelas aplicações para ele gerar dados, para ele forçar o nosso canal, simular dado via streaming ou de VoIP, tá ok? Lembra lá que a gente sempre segue aquele mesmo padrão, né? A gente vai definir os nossos nodes lá em cima, aí a gente define... isso aqui são as funções de envio de pacote, tá? Que ele está definindo. A gente define as nossas funções aqui em cima, que a gente está definindo o nosso cenário, aí a gente passa a definir o nosso canal, e aí a gente faz todo aquele processo de instalar aqueles protocolos, aí a gente finalmente cria nosso região de BGI, aqui a gente está instalando aqueles protocolos, e aí o desafio para vocês é fazer a modificação desse código para ele enviar e receber utilizando uma daquelas aplicações que eu mostrei anteriormente. Aí, como eu falei, eu vou dar alguns scripts de exemplo para vocês, e aí vocês tentam modificar, e aí no início da aula, da próxima aula, vocês me avisam. Se vocês tiveram muita dificuldade, se vocês conseguiram ou não conseguiram. E aí é interessante vocês gravarem aonde vocês tiveram mais dificuldade de implementar isso, entende? É por isso que eu estou passando isso, para a gente ter uma ideia do que a gente tem que focar mais nas próximas aulas. E aí na próxima aula eu dou a solução, eu venho com o script modificado, utilizando uma daquelas aplicações, e aí a gente vai poder gerar algumas métricas. Como a gente está enviando um pacote só, é meio ruim de gerar alguns datasets interessantes, métricas, por exemplo. Métricas de dar o link, do link.
perda em envio de pacotes. Então, com essas aplicações, a gente vai conseguir gerar algumas métricas interessantes e aí a gente tenta plotar elas e visualizar o comportamento da rede com diferentes aplicações. Mas aí eu queria que vocês tentassem e me falassem na próxima aula se vocês conseguiram ou não conseguiram, se foi difícil, fácil, etc. Pessoal, aqui tem alguns links úteis, eu vou adicionar mais links no slide que o Pedro vai colocar daqui a pouco no nosso repositório. E é isso, obrigado pela aula, até a próxima.